Segundo a questão 105 da prova amarela do Enem 2020 digital, temos que, para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então vamos lá. Resolvendo a questão, a gente precisa perceber que estamos falando de óxido de silício e que foi submetida ao processo de fusão e ebulição. E ao final da análise, o analista, né, concluiu que era uma substância pura. A amostra só tinha realmente de fato o óxido de silício. Em substâncias puras, quando elas são submetidas à fusão e à ebulição, a temperatura de transformação, né, do estado da substância acaba sendo constante ao longo do tempo. Então, o que a gente tem é que esses pontos de fusão e ebulição são constantes ao longo do tempo por se tratarem de uma substância pura. Então, quando a gente vai analisar o gráfico, a gente percebe aqui, por exemplo, na alternativa A, que a gente tem que na temperatura de ebulição, que é 2.230 graus Celsius, a gente não tem uma temperatura constante. Tem um intervalo de temperatura que ocorrem a transformação, né? A ebulição aqui no caso, nessa temperatura. Então, como ocorre em um intervalo, não demonstra que é uma substância pura. Então, a gente precisa de fato encontrar o gráfico que representa que na temperatura tanto na temperatura de ebulição quanto na temperatura de fusão, permanece esse comportamento de estar constante até a finalização ou até a passagem do estado completo da substância. E aí, quando a gente vai analisar, a gente encontra aqui a alternativa D. Então, a resposta correta é a alternativa D, justamente porque as mudanças de estado físico do óxido de silício ocorrem em uma temperatura constante, ou seja, no início até o final da ebulição ou no início até o final da fusão, a temperatura permanece a mesma.